Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schissel e você está no canal Financeiramente. Hoje eu trouxe mais um livro para vocês, o Faça Fortuna com Ações do Décio Bazin, que é um livro muito famoso entre os investidores e foi escrito por um brasileiro. Isso é uma coisa rara. Livros que viraram best-seller entre investidores que são de escritores brasileiros. O Décio Bazin é referência de investidores que já são bilionários. Eu acho que você vai gostar. Se você se interessa por esse assunto, não esquece de compartilhar esse conhecimento para que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Vamos lá então? Então, o livro Faça Fortuna com Ações antes que seja tarde. Isso é o resumo de 30 anos desse investidor que tem um olhar muito particular sobre a Bolsa e ele fez sucesso na Bolsa de Valores. O livro mostra isso. Mas antes da gente entrar no livro, eu quero que você entenda o contexto em que esse livro foi escrito. Esse livro, ele começou a ser desenhado, na verdade, a história deste investidor começou a ser desenhada na década de 60. Foi quando ele começou a trabalhar em corretora de valores e, como todo investidor iniciante, ele ouviu a dica quente. Em 1966, o que aconteceu com ele? Quebrou. Bom, ele não desistiu. Aí na década de 70, ele continuava no investimento, mas meio que especulando ainda. Ele ainda não tinha entendido o jogo, como é que funcionava. O que aconteceu? Teve um crash em 1971 e ele quebrou novamente. A década de 70 foi importante porque teve a lei das SA e foi a criação da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Detalhe, depois de 71, ele saiu da Bolsa, ficou muitos anos fora e voltou, depois que ele se recuperou um pouquinho, né? Ele voltou em 79. Então, no final de 79 para 80, foi que ele descobriu que dividendos era a razão por qual ele deveria investir. Isso na lógica dele. Em 90, na verdade, em 92, foi quando ele escreveu este livro. E vejam bem, nesse mesmo ano, a inflação foi de 1.119,10% ao ano. Quem é mais novo não tem noção, não faz ideia do que seja isso. Então, por causa dessa hiperinflação, ele adotou no texto o dólar como uma referência estável. Dado esse contexto, veja como eram as matérias, as notícias que saíam nessa época. O governo eleva juros a 49,75 para conter ataque especulativo. Olha só, juros a 49,75. A Veja, isso aí foi em 85, se eu não me engano. A Revolução da Economia, criaram o Cruzado. Jornal do Brasil, Sarney lança terceiro congelamento. Nessa época teve os tais de fiscais do Sarney. Era uma coisa ridícula. Reforma de Collor faz a terremoto da economia. Pergunta para o seu pai, ou se você mesmo viveu isso, todas as suas economias foram tomadas pelo governo de uma vez só. Depois foram devolvendo, mas o estrago já estava feito. Inflação baixa e fica em 16,01. Olha só a inflação dessa época, como é que era uma coisa de doido. Isso tudo é que montou esse contexto para que o Décio Bazin, ele construísse esse livro. Ou seja, então você tem que entender, quando ele fala algumas coisas no livro, o contexto que ele está inserido. Tá? Porque às vezes ele fala de um juro de 10, 15, 20% e a gente fala, pô, mas é muito alto. Não, na época dele era bastante razoável. E esse livro tem a aprovação nada mais, nada menos do que do Barsi, o maior investidor, pessoa física da atualidade. Eles eram conhecidos um do outro. Inclusive, ele diz, o Barsi, que está aí vivo e ativo, ele ajudou o autor quando ele estava escrevendo. Pelo que eu entendi do livro e pelo que eu vejo das palestras do Barsi, esse é o jeito Barsi de investir. Ou seja, ele é completamente focado em dividendos. Mas então, quem é Décio Bazin? O Décio Bazin, ele nasceu em 1931 como Delacir Mazzini. É isso mesmo, o nome dele não era Décio Bazin. Décio Bazin é um pseudônimo. Ele estudou contabilidade na década de 50. Inclusive, assim, você tem muito pouco material, né? Como a gente despreza os nossos heróis aqui no Brasil, né? A gente não tem material desse cara. E ele é tão importante para a Bolsa, para a gente, para os investidores, e tem muito pouca coisa dele. Esse cara foi um autodidata, ele foi operador em corretoras
nas décadas de 60, 70 e 80. Ele era bancário do Banco do Brasil, por profissão, e jornalista por vocação, para você ver o seguinte, que não é impossível uma pessoa de um trabalho normal se tornar um milionário ou ganhar salários ou rendas, né? Ter rendas compatíveis com presidentes de grandes empresas, que é uma das coisas que ele fala no livro, inclusive. Como ele conhecia bem do mercado, ele foi convidado para participar com artigos para a Gazeta Mercantil e Balanço Financeiro. Inclusive, ele cita que na Gazeta Mercantil ele tinha acesso às informações do mercado e isso ampliou muito o horizonte dele. Depois desse período, mais na década de 80, que ele já estava com o método formado na cabeça dele, ele ajudava outras pessoas. Ele pegava dinheiro de outros investidores e rentabilizava as carteiras dessas pessoas, mas era um grupo muito restrito de pessoas que ele atendia. Em 1992, foi quando ele escreveu esse livro, Faça Fortuna com Ações, que ele foi atualizado em 94 e em 2017 teve a publicação comemorativa de 25 anos desse livro. Infelizmente, ele teve um derrame já mais no final da vida dele, que dificultou a fala e a escrita dele. Eu peguei essa informação numa entrevista da filha dele, a Lúcia Mazzini. Enfim, ela fala do perfil dele na visão de uma filha como vê o pai investidor. E ele faleceu em 2006. Esse é Décio Bazin. Ele começa o livro falando de crises e crashes. Preste atenção, leitor, porque isto é fundamental. Mais de 95% das ações apregoadas nas bolsas de valores de todo o mundo são negociadas não pelo que valem, mas por preços escandalosamente falsos e sem nenhuma correspondência com valores intrínsecos. Mais adiante, ele também fala isso. Para culminar, valor intrínseco, ninguém explica o que é. E ninguém se detém para divulgar se o preço das ações negociadas pode estar muito acima do valor real da coisa negociada, como geralmente está. Então, num trecho, ele fala que as pessoas não reconhecem o que é valor intrínseco, e no outro, ele também cita que as pessoas não estão nem aí para o valor das coisas, o preço das coisas, e por isso você paga caro ou barato. E aí vem a noção de boom que ele explica, que é quando os níveis de cotação eles estão muito altos, eles são irreais. E sempre que acontece esses níveis irreais, vem o crash, que a bolsa ela é cíclica, ela tem o boom e o crash o tempo inteiro. E quando acontece o crash, com esses níveis irreais de cotação, geralmente os especuladores, os iniciantes, enfim, a sardinhada, elas vão à ruína. Geralmente é o que acontece. Mas por outro lado, é bom frisar que no boom, os profissionais, eles fazem a colheita. Quando vai chegando aquele momento que os preços começam a se descolar da realidade, eles começam a realizar os lucros e fazer caixa, porque eles anteveem o crash. Então, quando acontece isso, essa galera, esses profissionais, é a hora da colheita, né? Eles vão lá na hora da xepa e compram muita ação barata. E nisso eles vão aumentando cada vez mais o bolo deles. E como é que se forma a sociedade por ações? Ele dá uma explicação muito legal, eu resolvi falar aqui porque eu sei que tem muito iniciante assistindo o canal e essa noção é bastante importante e eu achei a didática dele muito legal. Então, imagina que isso aqui é uma empresa, azulzinha aqui, e essa empresa ela é partida, ou seja, particionada em milhares de pedaços. Cada pedacinho desse é uma ação. Então, a ação é a parcela mínima de capital. Se você tem essa parcela mínima de capital, então quer dizer que você é dono dessa parcela, então você é sócio da empresa, você detém um pedaço da empresa. Esse conceito é muito importante para o investidor. O especulador, ele trabalha com aquelas letrinhas, né? Por exemplo, Petrobras, ele vê lá PET-R4. Ele o enxerga como uma empresa, entendeu? Outra questão é que o sócio participa dos lucros. E como é que é o lucro para o investidor? Como é que o lucro é distribuído? Ele é distribuído na forma de dividendos. Esse é o conceito que eu acho fantástico. Assim, para quem está iniciando, entender isso, que você é sócio da empresa e quando você recebe dividendo, você está tendo participação nos lucros da empresa, é isso que tem que ser, a sua mentalidade de sócio.
e ele martela isso o tempo inteiro. Aí ele faz outra pergunta: quanto vale a empresa? Conta uma metáfora no livro que eu achei bastante interessante, que ele tem a mesma percepção que eu tenho hoje. Imagina um colecionador de moedas antigas de prata. Quanto é que vale essa coleção de moedas antigas de prata? Se você é um colecionador apaixonado, isso é incalculável. Mas se for um cara como eu, para mim é o peso da prata. E para ele também, ele fala isso no livro. Porque eu, nesse mundo da numismática, eu sou um zero à esquerda, não entendo nada e assim, não me interesso, não faz parte do meu mundo. Mas tem gente que se interessa e gosta muito do assunto. Então, esses valores aqui, eles mudam de acordo com o olhar de quem é o investidor ou, no caso aqui, o colecionador. Então, com base nesse olhar, a gente tem que analisar algumas coisas. Aqui, muitas variáveis influem, como a qualidade da companhia e da sua administração, seus bens patrimoniais, sua capacidade de gerar lucros, a aceitação dos seus produtos, sua posição no mercado, o conceito de que desfruta junto ao público, a bancos e a fornecedores. Primeiro, a empresa ela é feita de pessoas. Pessoas fazem a gestão, pessoas trabalham. Então, essa qualidade da companhia e da administração é muito importante. Os bens patrimoniais também é muito importante, porque isso dá valor à empresa. A capacidade de gerar lucro. Muitas vezes, isso é uma característica de muitos investidores que não olham para isso. Eles ficam olhando para preço e esquecem de olhar lucro. O preço ele está sempre atrelado ao lucro. Se a empresa vai subindo o lucro, então o preço vai acompanhando. A aceitação dos seus produtos, claro, todo mundo vende, então precisa que haja uma aceitação. A sua posição no mercado, claro, se ela tem um bom potencial no mercado, se ela tem respeito junto ao público, que é o conceito que ela desfruta, e se ela tem um bom conceito junto ao público, ela precisa ter também um bom conceito junto a bancos e os fornecedores, claro. Então, entender quanto vale a empresa é entender o valor das coisas. Por isso que ele faz essa metáfora da coleção de moedas antigas de prata. A partir disso, ele vai pesquisar quanto é que vale a ação. Olha só. E ele faz pesquisas. O livro é muito extenso, ele detalha bastante, ele coloca as conversas dele, que ele colocou lá com os corretores, com os dirigentes de empresa e analistas de mercado. E faz essa pergunta de quanto é que vale a ação. Ele chega a uma conclusão que ele escreve assim: o assunto do preço justo às vezes é discutido em congressos de analistas do mercado, mas as opiniões dos participantes são tão incoerentes que dão a impressão de que ninguém vai lá com a opinião formada. Na visão dele, depois das várias entrevistas com essas pessoas, ele chega à conclusão que ninguém sabe direito qual é o preço justo de uma ação. E por causa disso que ele começa a pesquisar e criar o método dele. Ele chega à conclusão que a chave do sucesso no investimento está aqui. Um papel tem que gerar dinheiro. Investir capital num papel que não gera capital equivale a comprar uma pintura, pregá-la na parede, esperar que se valorize ou que imediatamente apareça alguém que se interesse por comprá-la a preço maior. Isso é, se você vai investir em alguma coisa, essa coisa tem que gerar dinheiro para você, ela tem que te dar retorno, porque senão não faz sentido. Eu acho que o grande legado do Bazin, nesse livro, é esse entendimento do preço justo e a forma que ele passa para a gente, principalmente para quem está iniciando, ele passa de uma maneira muito didática e é muito simples de entender. Por exemplo, ele sempre compara a renda fixa. Bom, você tem a renda fixa, que geralmente é um título do governo, que é, em tese, um investimento com risco baixíssimo. Então, a renda variável, o percentual de rendimento dela, a rentabilidade dela, tem que ser maior do que renda fixa. Porque senão não faz sentido. Senão, você investe em renda fixa porque não tem risco. E a renda variável a gente sabe que tem risco. Na época dele, ele frisa bastante, a taxa universalmente aceita era 6%. Ok? Nós estamos falando de décadas de 60, 70 e 80. Bom, então, se era 6%, ele chega à conclusão seguinte. Se você aplica na renda fixa 100 dinheiros, vamos botar 100 reais aqui para facilitar a nossa vida, e você tem uma rentabilidade de 6%, então a cada 100 reais você ganha 6 reais. Ok? Até aí, tranquilo. O capital de 100 reais que você investiu,
ele é 16,67 vezes os R$ 6. Isto é, se você multiplicar 16,67 vezes 6, vai dar R$ 100. Essa é a razão disso aí. Como é que ele chega a esse número? Ele pega o capital investido, divide pela taxa, e aí ele acha esse fator multiplicador. Se for uma taxa diferente, no caso aqui 5%, por exemplo, você vai pegar 100 por 5, vai dar igual a 20, ou seja, 20 vezes 5 é o valor, ok? É o fator multiplicador. Por extensão, 100 dividido pela taxa é igual ao fator multiplicador. Então, o seu trabalho é descobrir esse fator multiplicador. Então, para você investir, o preço da ação ele tem que ser menor ou igual ao fator multiplicador vezes os dividendos que ela te paga por causa daquela conta, o fator multiplicador que a gente acabou de ver. Dividendos é o quê? Dividendos é aquele juro que você recebe. No caso ali da renda fixa, traduzindo isso para ações. Então, o preço da ação ele tem que ser menor que isso. Porque se ele for maior do que isso, não compensa. Se o preço da ação for maior que isso, então se aplica na renda fixa que vai ser melhor. Você não tem risco e ganha mais. É simples assim. Porque ele fala muito de alguns momentos, alguns crashes da bolsa, algumas pessoas que se desesperaram. E ele cita isso aí que eu achei muito interessante. Nas noites escuras, todos os que aplicam na bolsa buscam os dividendos como farol para se orientarem. Mas quem precisa de farol quando o sol aparece? No boom, né? Todo mundo começa a comprar a Magazine Luiza da vez e esquece que o crash ele vai acontecer. É só uma questão de tempo. E aí a pessoa acaba se iludindo com o canto da sereia e quebra a cara. Então, ele deixa aqui uma fórmula para investir, que é outro ponto alto do livro. A primeira coisa, ele tem um filtro inicial. A ação ela deve ter um dividend yield consistente, no mínimo 3 anos. Você vai ver no livro que ele escreve cash yield, mas hoje em dia ninguém mais usa essa expressão. Hoje a gente fala dividend yield, ok? Se não aconteceu 3 anos seguidos, a ação está descartada. O segundo passo aqui é a pré-qualificação. As ações, ele pega as ações mais negociadas e o dividend yield ele é maior que 6%, que é aquela taxa que ele achou. Aquela taxa universalmente aceita que ele cita no livro. Na qualificação, ele fala das restrições. E ele é radical quanto às notícias que circulam falando de determinadas empresas. E ele também olha o endividamento, para ele é importante. Ele não cita quanto de endividamento, mas fala bastante. E o caso de suspeição é qualquer notícia negativa da empresa, dos diretores, enfim, alguma coisa que envolva a empresa que não seja boa, ele descarta a empresa e se ele tiver com papel, ele se desfaz. E aí depois disso tudo, ele faz o acompanhamento, porque o acompanhamento ele verifica a consistência dos dividend yield e analisa os dados qual e quanti, que são os dados qualitativos e os dados quantitativos. Isso é, os qualitativos ele observa a gestão, por exemplo, que é um dado qualitativo, a qualidade da empresa, como é que ela é gerida, como é que ela abocanha o mercado. E os quantitativos é mergulhar nos balanços, nos documentos financeiros das empresas. Eles fazem esse papel. E esse acompanhamento ele é feito de 6 em 6 meses, abril e outubro. Segundo ele, em abril e outubro eram os pagamentos de dividendos das empresas. Por isso que ele fazia esses acompanhamentos em abril e outubro. Parece tempo demais, mas quando você está lendo o livro, você vai ver que não existia informação eletrônica da forma que a gente tem hoje. Ele pegava em jornal, ele pegava nas empresas, ele pegava papel para ler, para tirar esses valores. Ele fazia tabelinhas na mão, entendeu? Era um trabalho muito grande que ele fazia. Então, quando você vê assim, 6 meses, bom, eu acho que estava de bom tamanho para a época. Hoje em dia a gente consegue fazer isso muito mais rápido. Mas será que compensa? No final das contas, essa fórmula para investir, ele está descrevendo um acompanhamento que ele fez
de uma carteira de um cliente. É real. Ele coloca lá todas as tabelinhas, todos os valores, tudo que ele acompanha. Então, vale muito a pena você ler esse livro para você ver a metodologia que ele utilizava, o rigor com que ele analisava determinados papéis. Eu acho que assim é uma aula gratuita de um cara que teve sucesso na bolsa. Bom, então, no final das contas, ele selecionou 50 empresas, né, digamos que no filtro inicial foram 50 empresas, aí passando o filtro ele vai eliminando essas empresas e ele excluiu 30. No final das contas, então, restaram 20 empresas. Do ponto de vista dele, essas seriam as melhores empresas da bolsa naquele momento. E aí eles investiram $10.000 em cada uma das ações. Eu estou falando eles porque não era só ele se juntou com um grupo de investidores e formou tipo um escritóriozinho para atender outros clientes, aqueles clientes muito restritos que eu falei no início. Então ele fala sobre esse exemplo dessa carteira. A pessoa reinvestiu os dividendos e todas as bonificações elas foram acumulando. Enfim, o investidor falou para ele, faça o que for possível. Beleza. Então, esse cara, em 81, deu $300.000 para ele. Você viu que foram $10.000 em cada uma, 20 empresas, deu 200 mil. 100 mil ficou em caixa, ok? Para aproveitar as oportunidades. No final do período, em 92, esse cliente resgatou 3,8 milhões de dólares. No final das contas, então, ele ficou com $240 mil anuais, que equivalia a $20 mil mensais. Ele diz que esse cara foi promovido na empresa, foi trabalhar nos Estados Unidos, foi lá, resgatou toda a grana que ele tinha e foi embora para os Estados Unidos, que ele ia continuar aplicando com o mesmo método lá em Wall Street. Ele fala um segundo exemplo, que é no caso que a pessoa precise de rendimentos mensais, ou seja, a pessoa gasta os dividendos. Então, essa pessoa, no mesmo período, também investiu 300 mil. No final das contas, essa pessoa resgatou 1,4 milhões. Mesmo assim, a pessoa que viveu dos rendimentos que essa carteira proporcionava, a carteira ainda aumentou muito, né? Olha só, 1,4 milhões, ela 4 vezes 3, 12, dá quase 4 vezes, né? Dá quase 5 vezes, né? É um belo rendimento, é um belo acúmulo de patrimônio. Nós estamos falando aqui de dólares, né? Então, no final das contas, foram 90 mil anuais para essa pessoa aqui, para esse investidor, e essa pessoa sacava 8 mil dólares mensais. Um outro ponto que ele cita bastante, ele fala desses personagens do mercado, e o primeiro dele é o manipulador, que ele chama de o maestro. É aquele cara que comanda o mercado. Por quê? Eles são poucos e inacessíveis. Mas, por outro lado, esses caras têm muito dinheiro, têm muita bala na agulha. E eles têm domínio de mercado, são todos muito bem formados no mercado. Mas também a ética não é um valor muito especial para esses caras. Então, eles fabricam altas e baixas no mercado. Então, esse é o manipulador, na visão dele. O outro investidor que ele cita é o especulador, que ele chama de... Eu botei o viciado, né? Mas ele fala que é uma espécie de um cara que é viciado em operar. Então, o que acontece? Esse especulador, eles são muitos. E o foco dele é no day trade. É impressionante como ele fala mal do day trade no livro dele. Ele odeia day trade. É impressionante. Talvez na época também, né? Pelos recursos que eles tinham, era tudo na mão. Faziam gráficos em papéis quadriculados, devia ser um parto para fazer isso, né? Não vou nem entrar no caso. Esses caras também têm o domínio do mercado, mas o problema desses caras é que eles não têm bala na agulha, eles não têm dinheiro. Então, no caso de um solavanco do mercado contra eles, eles acabam quebrando, eles não conseguem segurar a onda. E na visão dele, todo o dinheiro dos especuladores não faz diferença no movimento do mercado, que ele chamou de muita espuma e pouca água. Os caras fazem muito movimento, mas no final das contas é um dinheiro inútil na bolsa de valores. O terceiro personagem do mercado, ele chama de o especulador novato. Nada, né? O cara não representa nada. Por quê? Eles também são muitos e o foco deles é no day trade.
O problema deles é que eles não entendem de mercado e eles seguem dicas quentes. Então os caras vivem atrás de dicas quentes e invariavelmente quebram a cara, ou então eles estão com a ansiedade à flor da pele o tempo inteiro. Claro, você atua no mercado sem conhecimento de causa, então é muito provável que você vá quebrar a cara e você fique ansioso mesmo. E no final das contas, invariavelmente, esse cara quebra a cara. E o que acontece? Ele sai falando mal do mercado, dizendo que nunca mais volta, porque só tem bandido. Enfim, é um cara que, para ele chama de figura lastimável. O quarto tipo de personagem são os institucionais, que no livro ele fala que é a alta hierarquia da bolsa. Então, a realeza, né? O foco dessa galera é na segurança, porque geralmente são fundos de previdência que operam o dinheiro dos outros e tem um prazo muito grande, 30, 40 anos para operar. Então, isso traz uma segurança para eles e um conforto na hora de fazer a operação. As quantias são estratosféricas. No livro ele diz que o fluxo de dinheiro é sem fim. Isso faz muita diferença. Quando você tem muito caixa, você aproveita as oportunidades. A essência deles é de fundamentalistas. Eles estão de olho nos fundamentos das empresas que eles investem. Claro, são muito profissionais e eles querem empresas muito estáveis para que ela dê frutos em 20, 30, 40 anos. Isso é muito normal. E eles têm a obrigatoriedade de 25% de operar no mercado de ações. Então isso força que os fundos de previdência eles atuem no mercado da bolsa especificamente por força de lei. E por conta de todas essas características desses institucionais, o Bazin diz que eles são a lenha para aquecer a caldeira do mercado de ações. O outro tipo de personagem do mercado que ele cita é o que ele gosta mais, que é esse cara que pessoa física, que ele chama de figura olímpica, que no final das contas é essa galera que ela tem mentalidade de sócio, essa galera também ela tem a honestidade dela, tá acima de tudo, ela não entra em esquema, ela não faz mal ao mercado, ela só beneficia o mercado. Esses caras geralmente são discretos e profissionais e o foco desses caras, desse pessoa física, é na previdência. Ele está sempre tentando construir uma carteira que o sustente pelo resto da vida. Esse cara, ele chama de investidores genuínos. Na cabeça dele, esses caras são realmente os investidores. Bom, pessoal, o livro tem muito mais coisa interessante, mas assim, vai ficar muito grande porque ele entra num detalhe muito específico de alguns fatos que é muito interessante ler. Apesar de ser antigo, você vai ver que isso acontece até hoje. O problema disso é que hoje, como a gente está muito informatizado, a velocidade aumentou bastante, mas os problemas são os mesmos. Você vai ver que não muda nada. A gente continua cometendo os mesmos erros, a gente não olha o valor das empresas, a gente continua focado em preço. Muitas pessoas especulam na bolsa e quebram a cara. Enfim, há muitos relatos interessantes que vale a pena ler esse livro. No último capítulo, ele fala só de opções, mas como você operar com opções na forma de rentabilizar com a cabeça de investidor e não de especulador. É muito interessante. Eu não coloquei aqui porque ia ficar muito técnico e são cheios de preços, de quadros, ia ficar meio confuso de explicar aqui. Então, de novo, eu sugiro que você leia esse livro demais. E se você puder, compra o livro aí pelo link que eu estou indicando aqui, porque você me ajuda, que eu me motive e continue apresentando mais informações sobre o mercado financeiro para você. Fechado? Eu fico por aqui, bons investimentos e um abraço.